Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. Sejam bem-vindos a esse momento aqui que aproveitamos para discutir, debater e trazer informações para colegas médicos que querem iniciar na telemedicina com segurança, ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade. Meu nome é Asdrubal César, sou médico, professor universitário e hoje nós vamos falar sobre o tema que é telemedicina. Todos os médicos podem utilizar? Então, vamos lá, porque isso é uma dúvida que muitos colegas têm, né, em relação à minha especialidade, será que vai dar para fazer telemedicina? Será que a telemedicina se aplica na minha especialidade? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, quero falar aqui que estamos nessa segunda semana de lives que antecede o workshop Telemedicina na Prática, um evento que vamos fazer no dia 20 de março, 22, o evento 100% online, gratuito. Você pode fazer sua inscrição no link da bio aqui do Instagram ou na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Quem é que usa estetoscópio na telemedicina, né? Na telemedicina, na medicina. Na telemedicina a gente já vai usar também, porque já tem equipamento para ir. Mas, deixa eu só ajeitar aqui tá dando uma falha na conexão. É ao vivo, né? É assim mesmo, né? Lá no YouTube voltou agora. Certo. Então, quem usa estetoscópio na medicina? Né? Qual especialidade médica? Né? De certa maneira, praticamente todas, né, tem que usar ou já usaram em algum momento, né? Ah, mas eu sou psiquiatra, quase não uso. Quase não usa, mas eu tenho certeza que na tua gaveta aí, no teu consultório, tem um estetoscópio aí, um aparelho de pressão guardadinho aí. Se precisar, você tem. Aprendeu a utilizar o estetoscópio, né? E assim, eu também vejo que é uma ferramenta, né? Assim como a telemedicina é uma ferramenta da medicina. Alguns usam mais o estetoscópio do que outros, né? Então, algumas especialidades usam o estetoscópio a cada atendimento. Outros vão usar menos, né? Ah, eu sou oftalmologista, realmente quase não uso mais o estetoscópio, né? Mas também garanto que deve ter aí na tua gaveta do consultório. E assim também deve ser a telemedicina. A telemedicina é uma ferramenta, você tem que ter o conhecimento do uso dessa ferramenta para quando for necessário você ter essa ferramenta para utilizar, certo? Porque cada vez mais vai ser procurado a telemedicina pelos pacientes. Muitos que já utilizaram, eles já preferem, né, primeiro contato aí por telemedicina, porque já utilizou, já teve uma boa experiência, tá? Então, já tem pacientes que já vêm para a consulta pedindo, né, já no agendamento, se é possível fazer por telemedicina. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Um paciente entrou em contato, ele queria consulta por telemedicina. Como ele é daqui da minha cidade, né, e eu não atendo pelo plano de saúde telemedicina, só faço atendimentos particulares, né, eu falei para ele, olha, é uma primeira consulta e tal, como você é daqui, eu prefiro que você venha ter o consultório, né, a gente avalia por esse motivo também, né, da questão do atendimento. Mas ele já queria consulta de telemedicina, né, num primeiro momento, tá? Outro exemplo, né, que eu tenho percebido também, que vai ser o futuro, eu faço atendimentos de telemedicina para uma empresa, né, e lá na empresa, eu como médico de família, eu atendo desde criança, adulto, idosos, né, então a gente não tem restrição da faixa etária, né, no atendimento, o médico de família atende todas as faixas etárias. E eu tenho atendido crianças, né, os pais acompanhando as crianças e tal, mas a criança já lá com seus 6, 7 anos, passando numa consulta online. Imagina, ela vai passar numa, depois com 10 de novo, com 12, com 15, 16. Para ela, vai ser natural ir ao médico de forma remota, de forma online. Então, imagina, num futuro muito próximo, daqui a 5 anos, né, essas crianças já vão estar mais velhas, vão estar com 20 anos, por exemplo. Né? Então, crianças vão estar com 15, né? Mas então vamos botar 10 anos, vão estar com 20 anos, e elas já são acostumadas a ter atendimento por telemedicina. Para elas é natural. Então, é que nem quando a gente tem filhos pequenos e vê eles mexendo no celular com naturalidade, né? Parece que nasceram já sabendo como é que mexe no celular, né? Eu falava, nossa, como é que pode, né? Tá aqui já pulando propaganda aqui no YouTube, né? Ah, tem lá, elas mesmas falam, ah, pai,
pula aí a propaganda, você quer, e fala onde tem que clicar, né? É impressionante, né? Então, essa é a realidade, né? Do que a gente vai ter aí pela frente, tá? Pessoal que está aqui no Instagram, se quiser acompanhar lá no YouTube, no canal Telemedicina na Prática, aproveita, faz a sua inscrição, ativa as notificações para receber os conteúdos lá também do YouTube. E lá tem o chat, vocês podem mandar perguntas lá no chat também, eu vou responder ao final da live, tá? Então, o que eu tenho percebido de benefícios da telemedicina para os médicos? Então, temos aí, né, uma opção a mais, né, de oferta de um serviço, de uma comodidade para os seus pacientes, tá? A telemedicina é uma vantagem para o sistema de saúde como um todo, porque ela ajuda na organização, você pode fazer um serviço de teletriagem médica para ordenar a demanda, né, dos pacientes dentro dos sistemas de saúde, seja o público ou privado. E hoje mesmo, eu até estava falando com uma colega médica sobre teletriagem, eu acho muito bom teletriagem médica, porque você pode desafogar alguns serviços de saúde que, né, o usuário ele não tem a obrigação de entender de medicina. Então, às vezes, ele procura um serviço de saúde que não é o mais adequado para ele. Né? Quem dá plantão em hospital, né? Nossa colega aqui que está nos assistindo aqui também, né? Já entrou aqui no chat, boa noite, a doutora Renata, por exemplo. Né? Quantos pacientes, né, chegam até o plantão de UPA, pronto-socorro, e seriam condições ambulatoriais. Né? O paciente não precisa, ele não tem obrigação de saber isso. Né? Então, se ele passasse por uma teletriagem, poderia organizar essas demandas. Tá? Eu já utilizo a telemedicina há 3 anos e realizei mais de 4 mil atendimentos online. Então, eu tenho uma boa experiência e tenho visto quanto a telemedicina tem sido útil e a satisfação dos pacientes com o uso da telemedicina. Mas alguém pode ficar insatisfeito, ou tem pessoas que não querem um atendimento remoto. Ok, tem insatisfação no atendimento presencial, né? Hoje mesmo atendi um paciente que passou no pronto-socorro, né, segundo o relato dele, saiu sem medicação para uso domiciliar, saiu sem orientação adequada na visão dele, e buscou atendimento de telemedicina porque ele sentiu que precisava, né, de mais orientações, medicação para casa e tal, e foi acolhido, né, tá? Creio que ficou com uma impressão boa, porque ele se sentiu bem ali na consulta, e as demandas que ele tinha, ele foi atendido. Né? Então, às vezes lá no atendimento, né, de uma UPA, alguma coisa, é muita gente, né? Então, às vezes, aquela atenção, né, que o paciente gostaria de ter, às vezes ele não tem no presencial. E às vezes ele vai encontrar essa parte, né, que ele quer da orientação, da atenção, na telemedicina, por exemplo, tá? Então, eu tenho observado que a telemedicina é que nem o atendimento presencial. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai achar bom, é normal, né? Isso daí a gente tem que entender que acontece em todos os campos, né? Muita gente não está utilizando, alguns médicos têm receio de utilizar a telemedicina, porque tem segurança, porque não sabe fazer, porque não conhece as ferramentas. Então, aqui nesse canal do YouTube e no workshop Telemedicina na Prática, que é uma grande oportunidade de você aprender mais, ter insights sobre o uso da telemedicina no seu dia a dia. Então, aproveita essa oportunidade, vai ser no dia 20 agora de março, começa, tá? Então, faz a sua inscrição. E muitos colegas médicos têm essa questão. Mas eu sou clínico geral, dá para utilizar a telemedicina? Eu sou cirurgião, será que eu posso utilizar a telemedicina? Eu sou médico especialista em genética médica, né? Raríssimo, né? Posso utilizar a telemedicina? Né? Então, muitas vezes o médico pode até achar que não, mas em praticamente todas as áreas da medicina é possível, sim, utilizar a telemedicina. Porque a telemedicina não é só a questão da teleconsulta. A gente tem várias modalidades de telemedicina. Teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, tem a teletriagem médica. Então, a gente tem várias situações que são de telemedicina e que cada especialidade pode se adequar mais, ou a telemedicina, na verdade, se adequar melhor a cada especialidade, tá? Então, claro, alguém pode falar, mas na teleconsulta, a especialidade de psiquiatria é muito melhor para usar. Ok, né? Mas eu sou coloproctologista e não vejo como utilizar a telemedicina. Talvez você não está observando como, né? Ou enxergando como pode utilizar, porque nunca utilizou, porque nunca leu sobre o assunto, né?
Mas eu tenho certeza que na coloproctologia você pode também utilizar a telemedicina, né? Por exemplo, numa consulta de retorno, de um acompanhamento de pós-operatório tardio, né? Ah, fez um procedimento, quer saber como o paciente está depois de 2, 3 meses, né? Então, você pode estar utilizando, porque temos muitos colegas médicos que são cirurgiões, muitos conceituados também, pacientes vêm de outras cidades em busca dos serviços desse colega, e a telemedicina pode trazer essa facilidade de você manter o acompanhamento desse paciente distante, né, e manter esse vínculo de boa relação médico-paciente, tá? Então, o paciente, ele pode ter operado contigo, tá tudo bem, já fez o pós-operatório, já passou meses, né, tá tudo legal, mas é muito interessante você fazer uma interação com ele, por exemplo, né, ou seja, por uma consulta, né, mas se ele é de longa distância, uma interação por uma videochamada, ele vai se sentir ainda acolhido, vai se sentir ainda dentro dessa relação médico-paciente, e isso causa uma boa impressão, né? Esse paciente, no futuro, alguém precisar de um cirurgião, pode estar te indicando, por exemplo. Então, a telemedicina, ela é um fator muito positivo para você manter essa relação, boa relação médico-paciente que você já estabeleceu, por exemplo, tá? Bom, eu vou responder perguntas aqui mais à frente, né? Já vi aqui a tua pergunta, doutora, aqui no Instagram, e vou falar um pouco sobre isso também, tá? Mas vamos também continuar aqui falando um pouquinho sobre o uso da telemedicina nas especialidades, né? Então, você precisa também identificar, né, o modelo de atendimento que você pretende seguir, né? Aqui falando de teleconsultas, né? Se você pretende, eu não quero abrir um consultório, eu quero prestar serviço para outras empresas de atendimento, né? Então, você pode até ter um modelo 100% online. Ontem eu conversei com um neuropediatra, né, o doutor Gustavo. Foi muito legal a nossa conversa, ele é um cara, uma pessoa muito simpática, bem descontraído, né? Foi ótimo, quem quiser assistir, foi ontem, né? Só ir ali nos vídeos e assistir a live de ontem. E ele é um neuropediatra que optou por ficar 100% online nos seus atendimentos particulares, né? Então, ele encerrou o consultório presencial e passou para o mundo digital. É um exemplo, eu acho bem interessante essa live. E tem o sistema híbrido, que é o sistema que eu uso no meu dia a dia, eu gosto do sistema híbrido, que eu combino o consultório presencial com o uso da telemedicina no meu dia a dia. Então, a teleconsulta, né, como muitos colegas falam, né, mas é a primeira consulta, né, o retorno, você pode optar e ver quais situações se encaixam. Não existe nenhuma restrição em relação a isso na resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? A decisão, o julgamento é do médico, né, se vai estabelecer essa relação médico-paciente já na primeira consulta, por telemedicina, ou em consultas posteriores. Aí, vou puxar um pouquinho a pergunta da nossa colega. Em relação ao pré-natal, não existe ainda uma resolução ou alguma questão específica que proíba a consulta de pré-natal, mas o bom senso, ele diz que você precisa fazer o exame da paciente no pré-natal, mas a telemedicina pode ser encaixada entre as consultas presenciais, tá? Então, é tudo uma questão de bom senso, né? Do bom uso da ferramenta, tá? E outra questão que a telemedicina, ela dá mais acesso, né? Muitos obstetras, né, e ginecologistas, às vezes falam, mas a telemedicina não dá, né, na ginecologia obstetrícia. A Febrasgo fez um levantamento onde a maior parte dos seus federados, né, membros, né, da Febrasgo, utilizavam de alguma maneira a telemedicina e nem sabiam que estavam utilizando, né, porque faziam interações com as pacientes por telefone, por WhatsApp, tá? E isso, muitas vezes, sem registro adequado, né, não faziam registro em prontuário, estabeleciam, às vezes, uma orientação, uma conduta, até a paciente passar no consultório. Por quê? A obstetrícia, por exemplo, a ginecologia, a pediatria, são especialidades que têm muita demanda fora do horário, dúvidas, né? Geram ansiedade, né? O pai ansioso, a gestante ansiosa, o marido ansioso, né? E aí você tem aí muitas demandas, né? Fora de horário. São especialidades que são requisitadas, né? Fora de horário, né? Até brinco com meus alunos da faculdade de medicina, né?
eu quero fazer ginecologia obstetrícia. Eu brinco assim, né? Você não gosta de ter férias, nem de dormir em casa, né? Assim, né? Uma brincadeira, né? Um estereótipo, né? Então, né? São especialidades muito demandadas de forma remota, tá? E já era feito isso há muito tempo. E a resolução do Conselho Federal de Medicina traz a necessidade do registro dessas informações, do atendimento ser feito da maneira como está na resolução. Então, a telemedicina é uma, uma ferramenta e tem formalidade para você utilizar ela, tá? E nesse caso, né, como eu falei, pré-natal, você não vai fazer um pré-natal inteiro por telemedicina, mas você pode sim encaixar consultas entre as consultas presenciais para acompanhamento e monitoramento da paciente. Imagina uma paciente com diabetes gestacional, né? Ela tem uma consulta hoje e você vai ter uma consulta daqui a 15 dias presencial. Por que você não encaixa uma consulta entre essas duas online para acompanhar e monitorar essa paciente? Né? É uma ideia. Você pode oferecer isso como um serviço plus, né, do seu atendimento, tá? E também a oportunidade da pessoa, quando necessitar, ter lá um link, um horário para agendar e fazer uma interação contigo por videochamada, em vez de ficar trocando mensagem no WhatsApp, que não é seguro, não é a maneira adequada, se perde muita informação não verbal quando você faz troca de mensagem no WhatsApp, e isso pode dar confusão, pode dar desencontro de informações. Então, eu aconselho sempre fazer uma interação por videochamada com seus pacientes, tá? Mesmo que seja para tirar dúvida, tá? Tira uma dúvida inicial ali, puxa para o atendimento formal, que isso é a melhor maneira de você conduzir, tá? Bom, eu falei aqui, né, sobre como a gente pode utilizar, agora falei do pré-natal, espero que a colega tenha elucidado a sua dúvida, né, a doutora que mandou a pergunta também, e procura depois lá, põe no Google, Febrasgo, pesquisa telemedicina, né, entre os médicos, né, da Febrasgo, aí você vai ver essa, esse artigo, né, lá da Febrasgo, que é bem interessante, tá? Bom, outra questão que a telemedicina pode te ajudar é nos retornos, né? Então, muitas vezes eu sou muito demandado por consultas de rotina, check-up médico. Então, eu examino o paciente na primeira consulta, peço os exames, né, necessários aí de rotina dele, e nessa segunda consulta, que seria o retorno para avaliação de exames, eu gosto sempre de falar com o paciente. Eu gosto de ler exame por exame, explicar, né, mesmo que está normal, né, o que significa aquele exame e tal. E eu, antes, fazia isso num retorno presencial. Agora, eu ofereço esse retorno telemedicina, porque eu sei que eu não vou precisar examinar esse paciente novamente. Então, a gente organiza, ele envia os exames, marcamos o horário e fazemos a conexão via telemedicina para fazer um retorno, né, daquela consulta que já foi feito o exame físico anteriormente. Então, a gente faz a consulta, o paciente fica muito satisfeito que não precisou se deslocar. Às vezes é um dia que está chovendo, né? Então, o cara, fiquei em casa, o médico me atendeu, não precisei ir lá, era só questão realmente de ver os exames de rotina, tá? Então, isso é uma oportunidade, tá? Às vezes, algumas solicitações de exames também, né? O paciente te procura que ele quer fazer uma consulta, tal, você faz a anamnese, estabelece, né? Que, olha, vou pedir alguns exames já para adiantar quando você vier no consultório presencialmente, a gente já tem os exames para te avaliar. Você pode inverter também. Aqui eu estou falando de situações eletivas, ninguém está falando de emergência médica aqui, né? Então, a telemedicina, ela se aplica muito bem para situações eletivas, tá? Ambulatoriais, tá? Tem pacientes, por exemplo, que precisam de um relatório médico, né? E o paciente vai se deslocar lá de longe para pegar um relatório, né? Você já é médico desse paciente, já conhece ele, né? Ele precisa de um relatório, você já tem todo o histórico dele, você pode marcar uma videochamada com ele, telemedicina, faz uma avaliação se está tudo da mesma maneira do que da última consulta, né? Ou melhorou, como é que está, e faz o relatório dele. Ele vai precisar, às vezes, por um seguro de saúde, por um benefício, né? Então, você pode fazer isso, tá? Então, é muito comum. Psiquiatras, né, fazem muitos relatórios médicos, né? É muito solicitado nessa área da psiquiatria, tá? Atestados médicos, quando é necessário, por exemplo, naquele período, né, que a gente viveu lá, 2020, né? Muitas pessoas
precisavam, né, fazer o isolamento, então você podia emitir atestado para fins de isolamento. Renovação, por exemplo, de receitas de uso contínuo, né, você vai poder atender os seus pacientes que precisam, né, renovar essas receitas, né, a vigilância sanitária, né, libera de 60 dias, né, a receita. Então, a cada 60 dias, ele pode fazer uma videochamada, você avaliar ele, como é que está, e emitir essa receita, tá? Dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina, eles trazem que a cada 180 dias, o médico assistente deve avaliar esse paciente presencialmente. Então, eu sou um especialista focal, mas o paciente tem um médico assistente dele, um clínico, um médico de família. Então, a cada 180 dias, um paciente que tem doença crônica deve passar com esse seu médico assistente. Mas o especialista focal também está acompanhando ele, pode manter esse acompanhamento por telemedicina, porque, afinal de contas, às vezes esse especialista que acompanha ele está a 600 quilômetros de distância, né? Então, é um benefício, a telemedicina é um benefício para os pacientes, né? Como eu falei, para o sistema de saúde como um todo, e para o médico também, né? Como ontem eu conversei com um colega, e ele apontou vários benefícios que ele teve na vida dele, pessoal, utilizando a telemedicina, tanto que ele resolveu fazer o 100% online. Eu também, estou aqui, né? Estou fazendo a live agora, esse aqui é o lugar que eu costumo atender, por telemedicina quando estou em casa, e abro a porta, já estou aí com a minha família, né? É uma vantagem enorme, não preciso mais viajar, ficar me deslocando de uma cidade para outra, porque antes eu tinha consultório em outra cidade, viajava 90, quase 90 quilômetros daqui, né? E ia lá, né, toda semana, uma vez por semana. Com o uso da telemedicina, focalizei o meu consultório na cidade, que é a cidade polo, né, da região aqui, e atendo os pacientes que eu já tinha lá por telemedicina, quando precisa, eles vêm aqui, né? Então, a gente continua mantendo aquele vínculo, né? Como eu falei para vocês, a questão da segunda opinião médica também é outra coisa que pode ser demandado por telemedicina. Então, você é especialista numa área, né? Um especialista focal numa área. O paciente passou com um colega lá na cidade dele e quer uma segunda opinião, direito dele, né? Buscar uma segunda opinião, ter mais segurança. Eu lembro, uma vez eu fiz uma live com o Dr. Camilo Azeredo, que é neurologista, né, na região da Grande Belo Horizonte, e ele comentou, né, que muitas vezes procuram ele para questões de uma segunda opinião por telemedicina, de questões que o colega lá que atendeu estava tudo ok, está tudo certo, né, mas a pessoa quer essa segunda opinião, quer entender melhor, às vezes, um exame que ela fez, uma explicação, é normal, tá? Eu atendo muitas pessoas também que entram em contato, né, para fazer consulta para eu explicar exame. Tá? Doutor, eu fiz esse exame, mas estou com dúvida, né? Ele já passou até com um colega, foi lá, consultou, mas ficou com alguma dúvida. E por me conhecer, por ter confiança, quer ouvir a minha opinião, né? Fico muito feliz, né? Com esse tipo também de procura que eu tenho, né? E a gente se sente valorizado quando o paciente, né? As pessoas querem saber a nossa opinião sobre determinado assunto, tá? Então, outra questão que você pode utilizar no seu dia a dia, né? A questão do acompanhamento, né? Fazer o acompanhamento de pacientes que estão, por exemplo, fazendo tratamento para cessação de tabagismo. Um exemplo, agora, lembrei também, né, do Dr. Marcelo Schweller, pneumologista, que também foi nosso aluno do curso de formação telemedicina na prática, e também uma pessoa que nos ajudou muito, né, nos inspirou muito aí para que tudo isso também acontecesse, né. Então, o Dr. Marcelo, né, mando aqui um abraço especial para ele, né, até o Instagram dele, ele fala muito sobre pneumologia, mas ele foca muito na questão do tratamento do tabagismo, e ele utiliza a telemedicina para acompanhar os pacientes que estão no programa de cessação do tabagismo. Eu achei muito interessante, ele colocou uma situação que é quando o paciente marca a data de parar de fumar, ele faz uma videochamada com esse paciente por telemedicina para saber, hoje é o dia que você marcou de parar de fumar, como é que você está? Né? Então, o paciente se sente acolhido, isso ajuda ele a aderir melhor a esse programa de cessação do tabagismo para ter mais sucesso nessa jornada, por exemplo. Então, eu achei isso muito legal. Endocrinologia, né, temos a doutora Vanessa Tabaroni também, que utiliza a telemedicina no acompanhamento dos seus pacientes aí para acompanhar, né, situações aí relacionadas ao controle, perda de peso. Então,
já tem estudos mostrando que os pacientes aderem melhor às mudanças do estilo de vida quando eles têm um acompanhamento mais próximo do seu médico. E a telemedicina proporciona esse acompanhamento mais próximo. Mesmo que seja à distância, mas você está à distância e está próximo do paciente. Aliás, você está muito perto, né? Você está dentro do smartphone dele, hoje em dia, né? Então, fica muito acessível, né? Tenho visto aqui, o pessoal está deixando algumas mensagens aqui no Instagram, depois eu vou comentar. Tem aqui colegas comentando, né? Que, por exemplo, está muito satisfeito com o uso da telemedicina, né? Isso aí, né? Ele acha maravilhoso na área dele, né? O uso também de medicamentos, né? Que tem receita de controle especial ou que precisam de acompanhamento, né? Aí ele consegue acompanhar melhor os seus pacientes, né? Isso aí, muito legal. Então, tem espaço na telemedicina, ou né, a telemedicina tem espaço em todas as especialidades médicas, tá? A outra questão que também a telemedicina pode ajudar é principalmente você que é especialista em áreas que tem pacientes que têm dificuldade de locomoção, que são pacientes que têm dificuldade de ir até um consultório médico, que dependem de outras pessoas, ou dependem de um tipo de transporte especial. Então, vamos falar aqui, né? Alguns idosos, pessoas que têm doenças, né, como demências. Ontem também a gente falou, né, das crianças que têm autismo, que para sair, né, de casa, ir num ambiente diferente, é muito sofrido, às vezes, para alguns casos, né? A família fica com a criança ali, ela fica, vamos dizer assim, agitada, ou ela leva alguns dias para voltar ali à sua normalidade, né? Porque teve que mudar toda a rotina. Então, a questão também do paciente obeso mórbido, né? Que tem, às vezes, dificuldade de deslocamento. E muitas vezes, no caso da obesidade mórbida, o paciente chega a ficar sem sair de casa porque ele começa a ter dificuldade, tem, às vezes, restrições, né, por questões aí sociais, fica com vergonha, e ele entra numa espiral, né, que vai levando ele para uma condição que ele vai ficar em casa, numa cama, e vai cada vez mais ter mais dificuldade de buscar cuidados com a sua saúde, né? E aí ele mesmo, é como se ele desistisse, né? De se cuidar, de procurar um atendimento. E a telemedicina traz essa oportunidade de você levar o atendimento médico até a casa dele, dele poder começar a voltar a cuidar da sua saúde. Tá? Então é muito importante a ferramenta da telemedicina para várias questões aí de saúde que a gente pode estar usando, tá? Outra parte que eu acho muito interessante é o idoso, né? Como eu falei aqui, né? Na geriatria também, tá? Outra parte que eu acho muito interessante é a teleinterconsulta médica, onde você, por exemplo, que é um médico que tem uma clínica, numa cidade do interior, né? Eu gosto muito de citar a clínica do meu amigo, né? O doutor Orlando Pereira, ele mora, a clínica dele é em Cordeiro, interior do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito de conversar com ele, a gente troca muitas ideias. Eu falo para ele: olha, cara, você pode começar a utilizar a telemedicina aí na sua clínica, né? Ele que é um médico especialista em medicina de família, ele pode fazer a teleinterconsulta com especialistas focais de outras cidades, né? De outras localidades que não tem lá na cidade dele, né? Por exemplo, lá não tem um médico especialista em genética médica, por exemplo, e ele identificou uma situação que precisa de uma avaliação com um especialista em genética médica, e o paciente não tem condição de se deslocar para outra cidade onde tenha esse especialista raríssimo, né? Até um abraço aqui também para o meu amigo que é especialista nessa área, o doutor Ali Hassan, aqui de Chapecó. Então você pode estabelecer uma teleinterconsulta, onde o médico clínico, o especialista em medicina de família, está lá com o paciente em loco, estabelece um link de videochamada por telemedicina com um especialista focal, que vai estar junto naquele momento, fazendo a consulta, né, juntos. E aí orientando pontos do exame físico que ele quer maior atenção, né? Você fez uma ausculta, o que você auscultou, tem sopro, não tem sopro, né? Então, é uma conversa entre médicos, você pode estabelecer aí esse tipo de teleinterconsulta, que é bem interessante. E eu acho que esse tipo de situação é muito viável para resolver muitos problemas do nosso sistema de saúde em relação à dificuldade de acesso dos pacientes a algumas especialidades, ou várias, né, na verdade, especialidades
porque a gente tem aí uma demanda reprimida dentro do Sistema Único de Saúde. E também até no sistema privado, porque quando a ANS estabelece, né, que quando não tem o serviço ou especialista na cidade do paciente, há previsão até de que o plano de saúde tem que arcar com despesas, às vezes, de deslocamento, né, em alguns casos, tá? Então, a nossa colega Renata também comenta aqui, né, cidade pequena, né, onde o pessoal tem que realizar inicialmente a consulta, pode ser feito esse sistema híbrido, né, marcar para fazer um atendimento presencial e outro à distância, né, fazendo uma consulta por telemedicina, às vezes na primeira consulta e depois indo presencialmente. Então, a telemedicina é interessante porque você precisa ter criatividade para utilizar ela, né? Falando nisso também de especialistas focais, quero saudar aqui meu amigo também, doutor André Moreno, que está acompanhando, oncologista, né? É uma área também que tem uma demanda grande aí por telemedicina, para teleorientação, para segunda opinião, para teleinterconsulta médica também. É uma especialidade que tem uma demanda e é uma especialidade que está muito concentrada em grandes centros, né? Ou polos regionais, porque a oncologia depende, né, às vezes, é, de clínicas especializadas, hospitais, né? Temos aí também as questões da quimioterapia, né? Então, precisa ter toda uma estrutura preparada para fazer esse tipo de medicação, né? Como na clínica do colega, né? E Chapecó também, ele montou toda uma estrutura. Então, esse tipo de especialista não vai ter numa cidade pequena, de 10, 15 mil, 5 mil habitantes. E com a telemedicina você consegue dar essa oportunidade de fazer uma teleconsulta com um médico clínico lá na cidade, com um especialista à distância. E como eu falei também, nas especialidades cirúrgicas, tem espaço também, tá? Meu copo é meio moderno, né? Tem, sim. Tá bem no DIC, né? Bom, e na oftalmologia é outra área também que outro dia me perguntaram, mas a oftalmologia tem condição de fazer telemedicina? Tem sim, existe a teleoftalmologia, tá? Até o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, se eu não me engano, em 2017 tem um artigo bem interessante que foi editado na revista do Colégio Brasileiro de Oftalmologia sobre o uso da telemedicina na especialidade. Aqui eu vou dar um exemplo também de um equipamento que eu vi, já faz, não foi esses dias, né? Desde que comecei ali a ver a telemedicina, já eu via a questão do uso do retinógrafo digital. É um equipamento que precisa ter um técnico treinado lá para ajudar a pessoa para fazer o exame. Mas o especialista, o oftalmologista, não precisa estar em loco para poder ver aquele exame e fazer um parecer sobre ele. E isso dá acesso às pessoas que moram no interior, têm uma hipertensão, diabetes, precisam fazer esse tipo de exame anualmente. E não tem um especialista dessa área na cidade que está, né? Então, veja como dá oportunidade, tá? Bom, vou ter que até adiantar aqui que a bateria do celular está para cair, né? Então, como a gente viu, existem muitas possibilidades para o uso da telemedicina em todas as especialidades médicas, tá? Basta você também estudar sobre o assunto, começar a fazer e também a gente divulgar, né, como usa a telemedicina para os pacientes saberem que é possível utilizar essa ferramenta e eles vão ver que nas situações que é possível, é muito cômodo e eles vão cada vez mais aderir ao uso dessa ferramenta, tá? Então, hoje eu falei sobre as possibilidades que todos os médicos têm de utilizar a telemedicina e se você é médico, descubra o caminho rápido para iniciar o uso da telemedicina no seu dia a dia e ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade. Venha para o workshop Telemedicina na Prática, inscrição no link da bio, aqui no Instagram, ou na descrição desse vídeo. Valeu? Um grande abraço e até breve, que a gente vai ter mais lives aí durante esses dias, tá?